Isso aí, vamos lá. Bom dia, Melo. Tudo bem? Tudo bom, Ivan. Vamos lá. Vamos lá para esse Fórum Mídia dessa terça-feira, dia 19 de novembro. Bom, vou trazer hoje um tema que, na verdade, vai ser uma continuação já do que a gente comentou ontem aqui, que é sobre o papel da mídia, né, com relação ao ajuste fiscal, o papel da mídia com relação à sua responsabilidade mesmo diante dos trabalhadores e diante dos privilégios que tem do Estado. Ontem a gente estava comentando aqui sobre a entrevista bem contundente do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Melo trouxe aqui o vídeo, a gente mostrou, do Haddad mostrando a responsabilidade da mídia com relação as contas no Brasil, né, e o fato de que o próprio setor de imprensa, né, o próprio setor de mídia, que tanto recebeu benefícios aí com a desoneração da folha de pagamento, que seria uma medida para evitar demissões, né, uma medida para manter a saúde econômica não só das suas próprias empresas, mas do país, que mesmo diante desses benefícios, impôs demissões, né? E cobra cortes do governo, né? E aqui eu trouxe o caso do SBT, que semana passada demitiu 200 funcionários com quase 20 milhões em desoneração na folha, né? Essa semana a gente comentou não só aqui no Fórum Mídias, mas em todos os programas aqui da TV Fórum e também no portal da revista Fórum, o fato do Ministério da Fazenda ter divulgado aí, né, os valores das desonerações, a lista com empresa e valor, né? Lembrando que a Globo, das empresas de mídia, é a que lidera este ranking de desoneração. O SBT está lá entre o top 5, né, das empresas que mais foram beneficiadas com desoneração em folha, 20 milhões. No entanto, demitiu cerca de 200 funcionários na última semana, né? Essa matéria aqui está publicada no site da revista Fórum e ela inicia falando que a Daniela Bravanel, que substituiu seu pai, Silvio Santos, falecido recentemente, promoveu essa demissão de cerca de 200 funcionários na semana passada, e a justificativa da emissora para essas demissões é uma revisão do modelo operacional do negócio. Aquelas frases genéricas que sempre se usam quando há demissões, né? O que quer dizer isso? Uma revisão do modelo operacional dos negócios? Nada, absolutamente nada, né? É só para falar, demitimos mesmo e é isso aí. Essa demissão em massa vem após um suposto rombo de 100 milhões no caixa. Também é utilizado esse argumento, né? E aí, diante dessas demissões, né, de mão de obra de trabalho, do pessoal que estrutura a emissora, o SBT passou a privilegiar reprises de filmes, séries, esse tipo de coisa durante a madrugada, porque não tem pessoal para fazer programa, né? Enfim, acontece que essa justificativa de rombo, ela não para em pé, visto que em 2023 o SBT anunciou um lucro de 31,1 milhões. Ou seja, se tem lucro, é porque não tem rombo, não tem prejuízo, né? Lucro é o oposto de prejuízo, né? Então, mesmo lucrando menos, né? Porque em 2021 a emissora, o SBT, lucrou 140,9 milhões, ainda que seja um lucro menor no ano passado, é um lucro expressivo, 31,1 milhões. Então, uma empresa que lucra 31,1 milhões, ainda promover demissões em massa, né, 200 demissões, é no mínimo questionável, né? E aí se torna mais questionável ainda quando a gente se depara com a informação de que o SBT economizou quase 20 milhões com a desoneração na folha, né? Então, essas demissões vêm justamente no momento, né, em que o Ministério da Fazenda divulga a lista das empresas que mais foram beneficiadas com essas desonerações, né? Só para vocês terem uma ideia, somente na matriz do SBT que fica em São Paulo,
foram economizados mais de 17 milhões em encargos trabalhistas por conta da desoneração. Já no Rio de Janeiro, a economia foi de mais de 1 milhão, segundo dados fornecidos aí pela Receita Federal. Só lembrando, e a matéria na Fórum faz esse lembrete, que a exoneração da folha, como eu disse aqui no início, foi proposta pelo governo da ex-presidenta Dilma Rousseff como parte de um compromisso de empresas contratarem mão de obra ou ao menos não demitirem funcionários. Essa era a prerrogativa da desoneração da folha. Mas não é o que a gente observa, né? A mesma mídia que critica o governo, né, por seus gastos é beneficiada por milhões e milhões e milhões nessa desoneração e não cumpre o seu compromisso de manter os funcionários ou ao menos né, garantir essa mão de obra e evitar demissões. Então, como eu disse aqui no começo, é uma continuidade do que a gente já vinha falando ontem, né, uma pauta que vem permeando todos os dias dessa semana, porque, de fato, é um absurdo, né? Esse setor de imprensa, da mídia, do que a gente chama de mídia comercial, mídia hereditária, fazer uma campanha permanente, né, por cortes nas áreas sociais do governo, né? Atuarem como verdadeiros porta-vozes do mercado financeiro, do setor empresarial, da parcela mais rica da população, que se recusa a abrir mão de qualquer tipo de privilégio, qualquer tipo de benefício, e quer que o ajuste fiscal seja feito nas costas dos mais pobres, nas costas da população mais vulnerável, né? É uma campanha diária pela desvinculação do BPC do salário mínimo, benefício de prestação continuada, que é um absurdo, é um auxílio social pago às pessoas em situação de maior vulnerabilidade do país, são idosos, são pessoas com deficiência que recebem o mínimo mensalmente para conseguir subsistir, para conseguir sobreviver, né? E aí pressionam por cortes orçamentários no Ministério da Saúde, pressionam por cortes orçamentários no Ministério da Educação, questionam o governo federal quando o presidente cogita comprar um novo avião presidencial depois de sofrer 2 incidentes em menos de um ano, né? 2 incidentes em menos de um ano, para essa imprensa não é motivo para o Palácio do Planalto cogitar a compra de um novo avião, né? Então, querem tirar de todas as áreas, né, para promover o chamado ajuste fiscal, menos dos próprios privilégios, menos do próprio bolso, né? Então, são milhões e milhões e milhões aí que essas empresas de mídia deixaram de pagar na desoneração com o compromisso de não demitir funcionários e seguem demitindo enquanto cobram ajuste do governo nas áreas mais sensíveis. Melo. Pois é, inclusive em relação a isso, quando o Haddad deu aquele pito neles lá na mídia, ele se referia exatamente, no caso específico da mídia. No ano passado, o governo tentou, através de uma medida, acabar com essa desoneração, que já não era mais necessária. O Brasil, por causa da situação do emprego e tudo, e a mídia caiu de pau, que não era possível de jeito nenhum tirar, desonerar as empresas, que aquilo ia aumentar o custo, que ia dar isso e aquilo, e está aí, ó. E, além disso, tem um outro detalhe. O SBT não é dono da concessão pública. A emissora é uma concessão do Estado brasileiro. Ele ganha a concessão e ele tem que prestar serviços. Entre os serviços está o jornalismo. É obrigatória um número de horas de programação ao vivo, com jornalistas, com tal. Tem que ter isso, tem que ver se eles vão estar cumprindo a legislação da concessão. Senão, se eles não têm dinheiro para fazer, passa a concessão adiante para um outro grupo que possa assumir. Não é uma capitania hereditária, como no caso o Silvio Santos passou para a filha, aí não tem dinheiro, vai demitindo, fica passando série, fica passando o que for. Não é para isso que E não ter dinheiro naquelas, né, Melo? Porque uma emissora que lucra mais de 30 milhões em um ano e lucra mais de 100 milhões no outro, não pode dizer que está sem dinheiro, né? Convenhamos. Está botando dinheiro em outras coisas e não no negócio
para ele seguir funcionando. Então, abre mão da concessão. Olha, nós não queremos mais, não temos mais condição, e passa para outro que queira. Né? Mas vamos lá. Hoje eu vou falar de isso aqui, ó, em algum lugar do passado. Porque esta semana, no dia 17, anteontem, completou 8 anos que o Brasil descobriu o Cabral. O outro Cabral. O Cabral descobriu o Brasil em 1500 e o Brasil inteiro descobriu o Cabral, o governador Cabral, que foi preso no dia 17 de novembro de 2016. Vamos lá para os... Aí, ó, ex-governador Sérgio Cabral. Essa imagem não é do dia da prisão. É só para mostrar como é que, depois de preso, as pessoas tratam aqueles a quem bajulavam. É bom lembrar que o Sérgio Cabral foi governador do Rio de janeiro de 2007 a dezembro de 2014. Durante esses anos, tivemos aqui Olimpíadas, Copa do Mundo, não é? E ele foi governador aqui, e a mídia ganhou bastante dinheiro com o Sérgio Cabral. E ele aqui já estava, olha só, foi mais adiante, quando ele foi prestar um depoimento, nessa imagem mesmo anterior, ele estava, olha só, com algemas nas mãos e nos pés e com um cinto que fica onde as algemas ficam, como se ele fosse... O perigo do Cabral ele nunca foi um cara violento, a agressão dele era no bolso das empreiteiras, lá onde ele golosamente papava, segundo ele confessou depois, parece 5% ou 6% de tudo. Tudo. Agora vamos ao próximo slide. Em 2009, portanto, ainda no governo de Sérgio Cabral, 7 anos antes da prisão do Sérgio Cabral, o ex-governador do Rio, Garotinho, que foi responsável, junto com sua esposa Rosinha, pela eleição de Cabral em 2006, porque o Garotinho governou o Rio até 2002, passou para a Benedita, que completou o mandato, depois a Rosinha ganhou a eleição e governou até 2006, e o candidato deles era o Cabral, que foi eleito. Aliás, o Cabral foi eleito na campanha, o Garotinho, Rosinha e Cabral acusavam o presidente Lula de prejudicar o Rio de Janeiro, etc., etc. Depois de eleito, em janeiro, o Cabral deu uma banana para o Garotinho e falou alô, Lula, e fizeram aquela parceria que o Rio de Janeiro recebeu milhões e bilhões em verba do governo do presidente Lula, e o Cabral tinha uma administração aprovada, porque o Rio era tudo festa, obras e tal, com o Eduardo Paes na prefeitura, parecia No entanto, já as acusações de corrupção do Cabral antecediam a nomeação dele ao governo do Estado. Já quando ele era deputado federal, era famoso aqui no Rio de Janeiro, eram famosas reuniões no banheiro da Alerj, onde o rachuncho era feito lá. Todo mundo aqui no Rio sabia disso. Quer dizer, todo mundo que sabe dos bastidores da política, do que interessa, né? Mas isso o Globo nunca mostrou. O Globo sempre foi favorável ao governo Cabral, dizia que as UPPs eram a maior maravilha do mundo, quando sabia que aquilo não podia ir a lugar nenhum, porque o Rio tinha quase 1000 favelas, como é que vai fazer 1000 UPPs? Aquilo era só um marketing para usar durante os jogos e etc. Mas em 2009 o Garotinho publicou no blog dele, o Garotinho tinha um blog, isso daí, o material que ele recebeu de alguém que vazou. Em Paris estava lá o Cabral e os ministros, secretários, no caso, secretários dele, de governo, numa tremenda farra lá em Paris. Ficou conhecida como a farra dos guardanapos. A Globo, evidentemente, soube disso, mas nem fez matéria sobre isso. Passou o tempo, vamos lá para frente. Aqui em 2011, ainda no governo Cabral, segundo o governo Cabral,
aconteceu em janeiro de 2011 a maior catástrofe climática do Brasil, na região serrana, onde morreram 918 pessoas e mais de 99 pessoas desaparecidas. Isso é o que consta, porque dizem que, porque como ali era toda uma área, como de serrana aqui no Rio de Janeiro, havia chovido o mês de dezembro inteiro. Quando vieram as chuvas de janeiro, encontraram já o solo encharcado, então desceu com tudo. A lama entupia os rios transbordavam e vilas, cidades foram simplesmente soterradas. Ninguém sabe o número certo de pessoas que foram soterradas, que viviam em pequenos lugares onde o povo sempre se vira para viver, ninguém nem sabe quem vive ali, e aquilo simplesmente passou, apagou, a borracha apagou aquilo, a lama apagou tudo. Né? Foi a maior catástrofe climática, deixou 30 mil desalojados. Né? Vamos para o próximo. Ainda aqui no meu blog, o blog do Melo, que ainda existe até hoje, em setembro, 26 de setembro do mesmo 2011, ou seja, 8 meses após aquela tragédia, o Globo deu essa matéria: governo retém verbas para prevenção de desastre no Rio. Aí eu botei lá: Globo reclama de verbas contra enchente, mas embolsou 24 milhões dessas verbas. Então, aqui, o jornal O Globo deu página inteira, reclamou, na época falava em 600 mortos, mas depois os números foram evoluindo. Aí a matéria dizia: essas obras de prevenção são essenciais para evitar ou atenuar tragédias que se repetem todos os anos, como deslizamentos de terra em áreas de risco. No caso do estado do Rio, foram reservados 7 milhões para apoio a obras preventivas, mas nenhum tostão foi liberado até agora. Isso está lá na matéria do Globo. Então, vamos lá para outra página. Mas a preocupação demonstrada hoje por o Globo contrasta com a posição do jornal há aproximadamente um ano, quando o governo do Rio desviou 24 milhões que eram carimbados, verba carimbada para prevenção de enchente, e os entregou para a Fundação Roberto Marinho. O anúncio da liberação da verba foi feito pela comunicação da Secretaria do Meio Ambiente do Rio. Nossos recursos, em vez de serem usados na prevenção de enchentes, nossos recursos serão usados principalmente na parte de conteúdo do museu. Consideramos o museu uma instituição importante por tratar de forma lúdica e interativa a questão do desenvolvimento sustentável e do meio ambiente, entre outros temas, numa perspectiva futura. É uma oportunidade que teremos de transmitir para a população em geral e para a juventude em especial esses conhecimentos que despertam a consciência. Veja, em vez de prevenir enchente, vamos mostrar como cuidar da consciência futura. O tal conteúdo do museu de que fala a secretária, nós não podemos apreciar, pois o museu da Fundação Roberto Marinho ainda não tem um tijolo de pé, embora já tenha recebido mais de 200 milhões do governo do Estado e da Prefeitura do Rio. Mas que as verbas fizeram falta, fizeram, pois nem 3 meses depois aconteceu a tragédia da região serrana. Eles deram azar e aconteceu a pior tragédia do meio ambiente no Brasil, e a verba de 24 milhões, que era exatamente para ser usado nessa área, foi para consciência de uma perspectiva futura no museu futuro, que era o Museu do Amanhã. Agora vamos para a próxima. A Folha de São Paulo denunciou que o governo do Rio tinha estudos de 2008, ou seja, 3 anos antes da tragédia, que mostravam o alto risco de tragédia na região. O risco de um desastre na região serrana do Rio, como o que ocorreu nesta semana, que já deixou pelo menos 547, na época, né? Cresceu 900 e pouco, havia sido apontado desde novembro de 2008 em um estudo encomendado pelo próprio governo do Estado, informa Evandro Spinelli. A situação mais grave, segundo o relatório, foi identificada exatamente em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo,
cidades com o maior número de mortes em razão das chuvas intensas. Ou seja, onde era para ter ido aqueles 24 milhões, indicado pelo próprio estudo feito pelo governo do Estado, pelo próprio governo do Cabral, em vez disso foi para o museu da Fundação Roberto Marinho. E eles estavam reclamando que os 7 milhões não tinham ido ainda. Aí eu botei aqui, diante da atitude do jornal, fica a dúvida. Eles estão arrependidos, estão pedindo os 7 milhões e sentindo-se culpados, defendem as verbas agora para que a catástrofe não se repita, ou só querem mais verbas para que sejam novamente encaminhadas para a Fundação Roberto Marinho. Vamos para o próximo. Aí, olha aqui, fica em algum lugar do passado, que eu estava dizendo, em 17, há exatamente 8 anos, o Brasil descobriu o Cabral, o ex-governador foi preso, suspeito de comandar uma organização criminosa. O grupo teria recebido mais de 220 milhões em propinas. Somente 2 anos após deixar o governo, a Globo descobriu o Cabral. Tem mais coisa? Não me lembro. Não, acaba aqui mesmo. Isso aí. Então é isso. Denunciando lá que a verba não ia do governo federal, mas quando houve verba, a verba foi para o museu. Foi para o Museu do Amanhã e não para a prevenção de enchentes. E a Globo nunca deu. A Globo nunca mostrou a corrupção. Havia já denúncia de corrupção muito antes. Só depois é que descobriu. Nossa, quanta corrupção. Agora você veja, a Central Globo é Rio de Janeiro. O jornalismo da Globo é centrado no Rio de Janeiro. É centrado no Rio de Janeiro. Com aquelas centenas de repórteres, não podiam ter investigado o que já estava cheirando mal, aquele cheiro de borracha queimada não estava incomodando, só passaram a descobrir depois tudo aquilo. O Cabral comprou uma mansão em Mangaratiba, que é uma imensa, sendo que o Cabral nunca é mais ou menos como os Bolsonaro. O Cabral só foi político a vida inteira, não foi outra coisa, foi deputado, foi senador, foi governador. Como é que ele podia ter tanto dinheiro? Todo mundo sabia que ele usava o helicóptero do Estado até para buscar o cachorro da família aqui, levar para Angra e trazer. Tudo isso era denunciado, sabia, menos na Globo. Menos na Globo. Só com 2013, quando começaram aquelas cobranças e os governos começaram a cair em desgraça, né, é que começaram a surgir as denúncias contra o Cabral, que acabaram levando à prisão dele 2 anos depois. Ele ainda conseguiu eleger o seu sucessor, o Pezão, para ver como é que era a situação aqui. Como que a mídia cobriu, bem nas barbas da Globo, aconteceu aquilo tudo. E detalhe, onde está o Cabral? Solto. Um dia, sabe-se lá quando, ele vai ter o julgamento final e vai preso, mas sumiu do noticiário, ninguém sabe, ninguém viu, está por aí, com tudo isso que aconteceu e fica por isso mesmo. O assunto já é outro, vira-se a página. É isso. Isso aí, Melo, muito bom. Vou tirar aqui a apresentação. Legal, deixa eu pegar uns comentários aqui, eu queria achar um comentário aqui que tinham feito sobre a questão das demissões, das emissões do SBT, que eu estava comentando há pouco, né? Aqui do Rogério Canazza, ele comenta: a lógica do mercado não é apenas dar lucro, mas dar lucro cada vez maiores. Quando não existe mais espaço para avanços tecnológicos, eles atacam em cortes. Isso não é sustentável, é precarização. Pois é, isso ainda no contexto que a gente estava falando, né, Rogério, de uma empresa que recebeu milhões em benefícios na desoneração, com o compromisso de não demitir em massa, simplesmente ignorando esse compromisso, né? E ainda fazendo parte do coro por ajuste no governo. Mas é isso, o Mauro já está de volta. Vamos lá. Bora! Valeu, gente. Amanhã, então, não tem Fórum Mídias. Amanhã não tem Fórum Café ao Vivo. Então, eu não venho amanhã. Não venha. Vou avisar, não venho.
Quinta-feira estamos de volta, amanhã vamos todos celebrar, todos celebrar o Dia da Consciência Negra. Quinta-feira estamos de volta aqui. Valeu. Obrigado, Aí, Ivan. Tchau. Agora vamos assistir o Genuíno. José Genuíno, é isso aí.